Turminha, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós temos duas aulas. Duas aulas de história, né? E também teremos duas aulas de geografia. Começaremos pela disciplina de história, onde nós abordaremos alguns temas, ok? Primeiro nós vamos falar sobre a comunidade Tia Eva e depois nós falaremos sobre a formação do povo brasileiro, ok? Vamos lá? A história da tia Eva, né, ou de Eva Maria de Jesus, faz parte da história do Brasil da época da escravidão, ó, da época da escravidão. A tia Eva, como ficou conhecida, foi escravizada até o ano de 1887, quando recebeu a sua alforria. Professor, mas o que é alforria? Alforria era um documento, né? Muitos falam de carta, porque o escravo, quando ele era liberto, ou seja, na época da escravidão, quando eles viveram sobre o regime ali de serem propriedade dos fazendeiros que compravam a mão de obra escrava, comprava o escravo, era propriedade do fazendeiro. Então, quando eles passaram a serem considerados homens livres, eles tinham que provar que eles eram homens livres. E a única forma que tinha de provar que eles eram homens livres e mulheres livres era com uma carta de alforria, né? O documento aqui tem um modelo aqui do lado, onde eu deixei para vocês observarem. É um documento histórico antigo, né? Um registro antigo, onde mostra ali a liberdade de um escravo. Essa carta, lembrando que ela não é da tia Eva. No caso, a tia Eva recebeu um documento semelhante a esse, né? Segundo os historiadores, e, e por volta do ano de 1910, então ela foi considerada aí uma escrava livre, né? Chegando aqui na nossa região e montando então uma comunidade. Alforria então significa liberdade, ou seja, ela foi alforriada, liberta, né? Liberta da escravidão. Ela deixou de ser uma escrava e passou a ter o direito a ser uma cidadã brasileira. Ok? Vamos lá então? Quando ela se tornou livre, ela resolveu sair da sua terra natal, a cidade de Mineiros, no interior de Goiás. Então ela vivia como escrava lá no interior de Goiás, né? Que era a terra natal dela, onde ela chegou. E depois ela se mudou aqui na época, o então Mato Grosso, antes da divisão. Ela veio para cá e morou aqui, né? No território do Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, né? Tia Eva, então, chegou em Campo Grande por volta de 1905, né? Acompanhada de suas filhas Joana, Lázara e Sebastiana. Em 1910, ela conseguiu comprar um lote de terra para morar com sua família. E no local ela construiu uma capela, gente. Ela construiu essa igrejinha que vocês estão vendo aí, né? Ela construiu junto com a sua família essa capela e inaugurou ela no dia 13 de maio de 1919, em cumprimento a uma promessa que ela havia feito. Ela falou, olha, se eu conseguir uma graça, uma cura, que ela tinha um problema, uma ferida que ela tinha na perna e ela precisava dessa graça e alcançar essa cura, então ela tinha feito essa promessa, ela foi curada e aí ela resolveu então construir essa igreja, essa capelinha que vocês estão vendo aí, né, onde ela ficou conhecida como uma promessa de São Benedito, então uma capelinha aí construída, Capela de São Benedito. Assim começou a história da comunidade Tia Eva, fundada por ela, né? E ao redor da igreja de São Benedito, os descendentes de Tia Eva se estabeleceram e formaram uma comunidade unida. Ou seja, em volta dessa igrejinha que vocês estão vendo aí, virou toda uma comunidade, um bairro, um lugar grande onde
os descendentes dessa senhora escrava, ex-escrava, então veio a habitar. E habitam até os dias de hoje aí os seus descendentes, como netos, bisnetos, tetranetos, entre outros, ok? O que acontece hoje nesse local? Esse local ele virou um, um lugar cultural e histórico, né, frequentado, assim, um ponto turístico a ser conhecido aqui em Campo Grande, né? Várias autoridades, entre elas o prefeito, visitam os locais ali, né, na comunidade. Aí nessa foto vocês podem ver, tem o EMEI, né, que é a Escola de Educação Infantil, onde a comunidade da Tia Eva, a comunidade negra, elas se unem então ali em prol de fazer uma festa, conhecido como Festa de São Benedito, onde eles promovem aí danças, comidas típicas, e são locais muito frequentados aí por autoridades e por turistas que querem conhecer esse local. Então é assim que nós conhecemos um pouco sobre a comunidade Tia Eva, e o dia que vocês quiserem, tiverem aí oportunidade de conhecer, faça uma visita a esse local e vocês vão ver que nesse local realmente tem toda uma identidade de ex-descendentes, né, de descendentes de ex-escravos que vieram para o estado do Mato Grosso do Sul e hoje mantém viva a cultura africana no nosso meio, ok? Essa é a primeira parte das nossas atividades. Logo em seguida vocês terão aí a atividade 3, vocês vão interpretar o que se pede, tá bom? Vocês vão ler e completar essa atividade. O texto 4, ela vem falando sobre a formação do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro, né, que nada mais é do que a união de vários povos. Nós já falamos sobre isso em outra aula e eu vou tornar a falar para vocês. A formação do povo brasileiro. Quando o povo brasileiro vai falar de identidade de gênero, identidade de povos, o brasileiro é um dos povos que tem a maior miscigenação, a maior mistura de raças, né? Então, por quê? Porque aqui, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já tinha os indígenas morando aqui, entre eles não existia outros povos senão o povo nativo, né, da terra, que eram os indígenas. Depois vieram os portugueses, os espanhóis, e aí começou então a mistura de raças e cores. Os portugueses trouxeram os negros para serem escravos aqui, para trabalhar a mão de obra escrava. Os negros então se misturaram aos índios, os índios se misturaram aos espanhóis, aos portugueses, e começou então uma grande variação de cor de pele aqui no nosso país. Depois vieram os japoneses, os alemães, os italianos, e o Brasil nunca deixou de receber pessoas que viessem de todo o mundo. E essa é a formação do povo brasileiro. O Brasil é composto por vários povos, não apenas um, mas vários. E dessa maneira nós podemos dizer que o país é um país da miscigenação, porque tem uma mistura de cultura, uma mistura de jeitos, uma mistura de cor de peles, uma mistura bonita de se ver, de um povo tão alegre e um povo que recebe de braços abertos todos os povos que vêm para o nosso país, ok? Então vocês terão uma atividade aí para fazer após o texto. Vocês terão uma outra atividade, né, para vocês aí no quebra-cabeças, e por fim vocês estarão finalizando a atividade de hoje, ok? Boa aula para vocês, espero ter contribuído e tirado as dúvidas aí sobre a atividade de hoje, tá bom? Boa aula e estou à disposição até às 11 para tirar dúvidas.